Bom dia, jovens. Aqui é o professor Carlos Wagner, quem vos fala. E novamente aqui para resolver um exercício, na tentativa de ajudá-los a entender o assunto e a resolver problemas que foram passados para vocês. Bom, o problema aqui consiste no seguinte: admita que t de xy, dada por essa expressão x ao quadrado mais 3y ao quadrado, represente uma distribuição de temperatura no plano XY. T de XY é a temperatura, medida em graus Celsius, e, bom, XY é distância, né? O ponto é a localização no plano, e medida em centímetros. Estando no determinado ponto, 2,5, qual a direção e sentido de maior crescimento da temperatura? Qual a taxa de crescimento nessa direção? Aí ele pede também, a partir desse mesmo ponto, qual a direção e sentido de maior decrescimento e qual a taxa. Bom, para resolver esse problema, eu poderia resolver direto, né? Mas eu vou recordar um pouco da teoria. Esse é um problema de derivada direcional. Você está num ponto do plano e quer saber para que lado você deve caminhar, para que lado a temperatura aumenta com maior velocidade, em que direção e sentido a temperatura aumenta com maior velocidade e depois para onde ela diminui com maior velocidade, quando ela decresce com maior velocidade. Né? Esse é um problema de derivada direcional, tá certo? A derivada direcional, como nós já vimos, ela é dada por um limite. Na teoria nós vimos isso, só que calcular por limites é às vezes inconveniente, né? E aí nós demonstramos um resultado que diz que se a função for uma função de classe C1, então você tem uma maneira mais simples de resolver, de calcular a derivada direcional num ponto, né? Então veja bem, essa função é um polinômio, né? É dada por um polinômio. O polinômio ele é uma função de classe C infinito. Você deriva, o que é uma função de classe C1? As derivadas parciais são contínuas, né? Então bastava ver que a derivada parcial em relação a x é 2x, que é contínua, e a derivada parcial em relação a y é 6y, que também é contínua. Portanto, t é de classe C1. Né? T é de classe C1, classe C1, ou seja, as derivadas parciais são contínuas, e isso implica que vale o resultado. Portanto, nesse caso você pode calcular a derivada direcional, não vou escrever muito não, tá? Porque é óbvio por quê, né? Pouco espaço, pouco tempo. Del t, del u, né, se você calcular a derivada direcional da função t na direção do vetor unitário u no ponto x0, y0, isso é dado pelo gradiente da função no ponto x0, y0. Isso tudo foi demonstrado em sala de aula, tá? Produto escalar pelo vetor u. Lembram? Então, essa é digamos assim, a formulinha quando você tem uma função de classe C1, tá certo? Aí vamos pensar agora no caso do máximo, né, da direção onde a temperatura cresce mais rapidamente, onde ela decresce mais rapidamente. Então vamos ver esse produto escalar de outra forma. Você pode escrever assim, produto escalar, você pode escrever derivada direcional da t na direção de u no ponto x0, y0, é dado por produto escalar, vai ser norma do primeiro vetor, lembrar aí da álgebra linear 1, né? Vezes a norma do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Esse é o θ é o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Então você vai ter aqui, bom, vetor unitário já diz tudo, né? Norma igual a 1. Né? Então você vai ficar simplesmente com norma do vetor gradiente em x0, y0, vezes o cosseno de θ, onde θ
é o ângulo entre o vetor gradiente no ponto x0, y0, tá bom? E o vetor u, vetor unitário u. Isso aqui é o ângulo θ, tá bom? Só para a gente se situar, né? Entender bem. Então, onde θ, você pode escrever, onde θ é o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Você sabe que o ângulo entre dois vetores varia de 0 a π, né? Porque você tem dois vetores aqui. Eles podem ter a mesma direção, aí pode ter 90 graus, aí π, um apontando para cada lado. Quando passa de π, você já mede para cá de novo, já é menor que π de novo. Então, ele varia no máximo, θ varia de 0 a π radianos. Quando é que esse produto vai ser máximo? Ora, o vetor gradiente no ponto x0, y0 é fixo. O que você pode variar aqui é o ângulo entre os vetores, né? E o cosseno de θ nesse intervalo, ou em qualquer intervalo, né? Para todo o seu domínio aqui, para todo real, vai de -1 a 1. Mas o fato é que, como essa é uma função periódica, vai acontecer o mesmo valor para vários θs, né? Mas nesse intervalo só tem um valor que vai dar 1 e um valor que vai dar -1, né? Então, cosseno de θ é igual a 1 se somente se o θ for igual a 0 radianos. E o cosseno de θ é igual a -1 se somente se o θ for π radianos. Aí você já sabe isso desde pequenininho, né? Tá certo? Nesse intervalo só tem um valor cujo cosseno é 1, que é o 0. Só tem um valor cujo cosseno é -1, que é o π. Tá certo? Você pode ver isso lá pelo gráfico, ou pelo gráfico do cosseno, ou pelo ciclo trigonométrico, né? Tá certo? Vamos fazer o gráfico rapidão aqui. O gráfico do cosseno. Ele é uma coisa assim, né? Para cá, aí vem até aqui. Aqui até o π, né? Esse aqui é o π. Esse aqui é o π sobre 2, né? E aqui é o 0, e aqui dá 1. Ó, o cosseno de 0 é 1. Está aqui o intervalo que a gente está trabalhando, de 0 a π. 0 a π. O cosseno de 0 é 1 e o cosseno de π menos 1, tá certo? Então, nesse intervalo, só um valor tem cosseno 1 e um elemento do domínio tem cosseno menos 1. Então, aqui eu acho que fica claro para você concluir isso. Bom, portanto, nós vamos concluir que a derivada direcional é máxima quando o cosseno for 1, ou seja, quando o ângulo entre os vetores é 0. Aqui eu tenho o máximo, né? Máximo. E o θ0 significa que os dois vetores têm a mesma direção. Isso implica, tá? Ou seja, vou dizer que é versor do gradiente em x0, y0, tá certo? Isso implica que U tem a mesma direção e o mesmo sentido desse camarada, tá bom? E aqui você tem o mínimo, né? Nesse caso aqui você tem o mínimo. Aqui o U não vai ser o versor, vai ser o menos U vai ser o versor. Ele vai ter a mesma direção, porém sentido contrário, né? Sentido contrário, para eles fazerem um ângulo, para que eles formem um ângulo de π radianos, né? Então, menos U é o versor do gradiente. Gradiente de T em x0, y0. Ou seja, aqui o U e V, U e gradiente tem mesma direção e mesmo sentido. Aqui U e o gradiente têm mesma direção, porém sentidos opostos. Tá bom? Bom, com isso a gente resolve o problema, né? Quando é que ele tem o máximo, o crescimento máximo, letra A. Está aqui a resposta, né? Quando U tem mesma resposta. O crescimento máximo ocorre
quando o I gradiente de T possuem, vou colocar tem, mesma direção e mesmo sentido. E aí vamos calcular, essa é uma resposta, né? E logo, a intensidade, né? A taxa de crescimento aqui em x0 e y0 vai ser igual, é quando o cosseno é 1, é norma de ΔT em x0 e y0, tá bom? Agora faltou a gente calcular, só precisa você saber quem é o gradiente e qual é o valor do gradiente nesse ponto, né? A norma do gradiente, né? Então vamos calcular logo. ΔT em xy é igual a ΔT, T é, só para lembrar, T é x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então vai dar a primeira coordenada 2x, segunda coordenada derivada parcial em relação a y, 6y, né? 2x e 6y. É o vetor, são as coordenadas do vetor gradiente, tá bom? Derivada parcial em relação a x, nem vou colocar aqui tudo, vocês já sabem demais. 6y. Portanto, no ponto, derivada parcial no ponto é 1, é 2,5, né? O ponto que ele quer, tá? Aqui, estando em 2,5, tá? Então vamos aplicar o gradiente a esse ponto. Gradiente aplicado a 2,5 vai dar o quê? O dobro do primeiro e o sextuplo do segundo. 6 vezes meio dá 3. Tá bom? Então, resposta mesmo seria: o crescimento máximo ocorre quando ocorre na direção e sentido do vetor 4, 3. Aí você responde aí melhor. Aqui não tem muito espaço, nem para a gente florear. Você responde: o crescimento máximo ocorre na direção e sentido do vetor de coordenadas 4, 3, que é o vetor gradiente. E a intensidade, né, a taxa de crescimento vai ser taxa de crescimento máxima. Já calculamos aqui, vai ser a própria norma do gradiente. Norma do gradiente de T em 2,5, que é o vetor, é a norma do vetor 4, 3, coordenadas 4, 3, e todo mundo sabe que é 5, né? 4, 3, 16, mais 9, 25, raiz quadrada é 5, tá certo? Graus Celsius por centímetro. E aí está respondida a parte A, né? Na direção e sentido do gradiente, e a taxa máxima é essa. Agora a letra B é a mesma coisa. Eu vou deixar para vocês, tá? Porque é só você daqui, já está feito aqui, né? O crescimento mínimo vai ser na direção deste vetor, porém em sentido contrário, ou seja, vai ser na direção e sentido do vetor menos 4 e menos 3, tá certo? E a taxa de crescimento vai ser menos esse cara, porque você vai ter cosseno de π aqui na fórmula, que vai dar menos 1, então vai dar esse multiplicado por menos 1 menos π. Então a taxa de crescimento mínima, ou de decrescimento máximo, melhor falar assim, né? Taxa de decrescimento máximo vai ser menos esse cara, que é igual a menos 5 graus Celsius por centímetro, tá bom? Então eu vou deixar, confiar que vocês vão fazer a letra B, é só trocar o sinal aí, olhar para o outro lado, né? Tá bom? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Daqui a alguns
momentos. Não, daqui a pouco eu vou tentar fazer outro vídeo, tá bom? Estou fazendo outras coisas também, mas logo mais eu volto com outro vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.